fortaleça. Com muita alegria que a gente inicia mais um estudo, esse grupo. E só temos a agradecer a Deus a oportunidade de podermos estudar juntos, aprendermos cada dia mais sobre Deus, sobre Jesus, trazidos esses ensinos pela doutrina espírita que vem lançar luzes nas nossas mentes e muito calor do Cristo em nossos corações. O tema proposto é as três revelações. Nós vamos até pedir aqui aos irmãos e irmãs que desejarem colaborar com algum comentário, pode ficar à vontade e nos interromper durante a nossa fala, não tenham receio, porque o estudo participativo enriquece muito e é muito proveitoso para todos nós. Vamos iniciar então. O Alessandro vai estar passando as, as imagens, né, da apresentação, que é um roteiro básico para a gente não sair tão fora do tema proposto. Então, nós vamos trazer, principalmente porque o Espiritismo, a doutrina que a gente está militando, ela que nos oferece a condição de a gente entender todo esse processo pelo qual a humanidade passa de receber instruções e esclarecimentos do mais alto, que é chamado as três revelações. Então, nosso estudo vai decorrer passando pelas três revelações que a humanidade já recebeu no mundo cristão. Né? Pode passar, Alessandro, por gentileza. Então, antes a gente gostaria só de trazer aqui o que vem a ser revelação. Na Gênesis, Allan Kardec traz para todos nós que revelar, é a palavra que vem do latim, revelare, que tem a sua raiz velum, raiz, nós aprendemos na língua portuguesa, que a raiz de uma palavra é a parte mais importante. Né? Todas as outras palavras que derivam dela têm como estrutura principal essa raiz. Então, a raiz da palavra que deriva do latim revelare é velo. Véu significa literalmente sair de sob o véu. E figuradamente, dar a descobrir alguma coisa, dar a conhecer alguma coisa secreta ou desconhecida. Nós tivemos a oportunidade de ler sobre esse assunto há um tempo atrás, bem tempo atrás, um escritor espírita comentando essa primeira parte da Gênese, ele deu um exemplo bem simples da questão da câmera fotográfica. E é muito legal que na época ainda não tinha câmera. Aqui no Brasil estavam começando a chegar as câmeras digitais e ele se baseou na estrutura da câmera fotográfica analógica, que a gente coloca um filme, né, a película fotográfica, e ele perguntava, né, ele ia fazendo a sua explanação em forma de perguntas e respostas. E perguntava, para que se revela um filme? Para a gente ver alguma coisa que está oculta na película, mas aquilo já tinha sido visto por nós. É bastante significativo esse exemplo que esse escritor traz, e nós estamos lembrando aqui, porque tudo isso que nós vamos falar aqui, a primeira revelação, segunda revelação, terceira revelação, em espírito nós já tínhamos visto. Quando nós reencarnamos, lógico que em cada momento do nosso processo evolutivo, que é o que a gente vai ver aqui com cada momento da revelação trazido por missionários, né, por aqueles que foram escolhidos por Deus para receber a revelação, nós vamos ver que cada um, no seu momento, teve uma característica principal. Né? Pode passar? Então, o que caracteriza a, a revelação? A característica essencial de toda revelação deve ser a verdade. Isso serve, essa afirmativa de Kardec, está lá na Gênesis, até já adiantando aqui as bases,
da nossa pesquisa é a Gênese, o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1º, Não vim destruir a lei, e A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Essa afirmação de Kardec, ela serve para qualquer, essa primeira, tá? A característica essencial de toda revelação deve ser a verdade, ou seja, mostrar algo que é verdadeiro, né? Agora, o que caracteriza a revelação divina é a verdade eterna. Por que que ela é eterna? Porque ela emana de Deus, que é eterno. É um dos atributos de Deus é que ele existe de toda a eternidade e continuará existindo. Suas leis são eternas como o próprio Deus. E essas revelações vão trazer para todos nós parcelas dessa verdade divina, dessas leis divinas. Tá? Pode passar, Alessandro, por favor. Então, como nós já dizemos, né, o que são as três revelações? São parcelas da realidade universal enviadas por Deus através de seus mensageiros para auxiliar a humanidade a avançar no progresso moral. Essa questão é interessante porque a gente poderia pensar nisso aí, os inventos. Kardec faz um estudo muito bonito no capítulo 1º da Gênese, Caracteres da Revelação Espírita, e ele vai explicar que a questão do intelecto, isso também está lá no Livro dos Espíritos, uma pergunta que Kardec faz aos espíritos, que se o progresso moral está na lei de progresso, tá? Terceira parte do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se o avanço, se o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. Os espíritos respondem que acompanham, mas nem sempre imediatamente. Ou seja, o progresso intelectual, que está muito ligado às questões do progresso material, não necessariamente vai implicar uma progressão ou uma melhoria da humanidade no campo moral. Muitas vezes a humanidade desenvolve-se intelectualmente, inventa equipamentos, tecnologias, engenharias, traz ali um progresso extraordinário para uma comunidade, para um país, em termos de construção, em termos de tecnologia, em termos de engenharia, mas no campo moral, muitas vezes, aquele povo que teve todas essas conquistas intelectuais deixam a desejar no campo moral, né? Se digladiam, se envolvem em guerras fratricidas, né? Ou seja, que matam, que exterminam o seu irmão, seus semelhantes, e nós o conhecemos pela história, como nós fizemos, né, ao longo da história. Então, Allan Kardec traz esse ponto muito importante, que são parcelas da realidade universal enviadas por Deus através de seus mensageiros para auxiliar a humanidade a avançar no progresso moral. Porque no progresso intelectual, pela força das circunstâncias, o próprio planeta, as lutas que nós vamos nos ver em relação à sobrevivência, à busca do conforto, à busca de condições para poder continuarmos existindo no planeta, já é um motivo para que a gente avance intelectualmente e desenvolvemos muitas tecnologias, muitas engenharias para que a gente consiga viver e construir tudo que a gente construiu até hoje. Agora, para o progresso moral, nós precisamos do auxílio de quem já caminhou um pouco mais. E aí que vai entrar a parte dos mensageiros, daqueles grandes missionários que vêm de tempos em tempos, enviados, no caso aqui da Terra, por Jesus, que é o nosso governador espiritual. No Antigo Testamento, nós vamos ver as pessoas falando da questão dos profetas, né, dizendo que tiveram a visão do Criador, né, de Deus, de Jeová, em função até de terminologias, porque viam seres resplandecentes e tinham-nos por divindades, né? Mas nós depois, com Jesus, vamos entender a questão melhor da divindade, né, do Deus, como ele trouxe para a gente. Então, as três revelações que a humanidade já recebeu,
Foi a primeira com Moisés, que teve como característica principal a justiça. Depois, Jesus, o amor, o próprio amor encarnado, né? E o Espiritismo, a verdade, que nós vamos falar sobre isso mais à frente. Tá? Pode passar, por gentileza. Moisés viveu em torno de 1500, 1800, alguns historiadores falam 1600 anos antes de Cristo, né? 1600 anos antes de Cristo, muito tempo, né? E dentro da lei mosaica, como é conhecida o Pentateuco, né, tem as leis descritas em vários dos livros escritos por Moisés, esses aí são os 5, né, que é conhecido como Pentateuco mosaico. Gênesis, que conta as origens do ser humano, tem toda aquela alegoria, né, da criação. Êxodo, que é a saída do povo hebreu do Egito, libertado por Moisés, né? Foi criado por Faraó. A história de Moisés, nós não vamos entrar muito em detalhes aqui, mas se alguém depois quiser saber ou quiser fazer perguntas, podem ficar à vontade, tá? Mas Moisés, a maioria de nós conhecemos a história dele, é um predestinado, já tinha vindo com essa missão. O faraó manda matar as criancinhas, porque tinha tido notícias de uma profecia que ia nascer uma pessoa que ia libertar o povo hebreu da escravidão do Egito, e nenhum dominante quer ver os seus escravos sendo libertados, então manda que matasse as crianças. E aí Moisés é salvo, porque ele é colocado num cesto, é colocado no rio, onde mais à frente a, a princesa, né, a rainha lá do Egito, estava, né, próximo do rio, e uma das serviçais dela acha o cesto com a criança, né, que é dado o nome de Moisés, que significa salvo das águas. Na evangelização, as meninas deram essas aulas para a gente tem isso como um carinho no coração. E Moisés é educado, ele é instruído para ser um legislador. Ele tinha muita sabedoria, era uma pessoa muito, uma presença de espírito fantástica, e o imperador, isso chama a atenção, né, do faraó. E o faraó o educa com as melhores mentes da sua época, para ser uma pessoa que iria dar continuidade ao seu império. Só que Moisés descobre, era um grande médium de efeitos físicos, né? Um grande médium, na verdade, cujo aspecto da mediunidade dos efeitos físicos chamava bastante atenção. E ele toma conhecimento que ele era hebreu e não gostava de ver o povo hebreu sendo escravizado. E ele liberta o povo hebreu, né? Em toda aquela passagem, né, das pragas, né, do Egito e tal. E quando Moisés está libertando, quando ele consegue que o faraó liberte, esse êxodo vai ser exatamente durante o êxodo que ele irá receber os 10 mandamentos, através do fenômeno chamado pirografia, escrita de fogo. Ele sobe no Monte Sinai, né, pede que todo mundo fique em oração, e ele sobe ao monte, e lá no alto ele tem a revelação, a escrita em fogo. Ele volta com as pedras da lei, onde a escrita de fogo tinha grafado os 10 mandamentos, ou decálogo. Então aí nós vamos ver dois aspectos da lei trazida por Moisés, das leis, né? A lei disciplinar, pelo fato de ele ter sido formado como legislador, e ele queria, né, conduzir bem aquele povo que Deus entregou, né, sob sua responsabilidade para levá-lo até a terra prometida. Ele queria bem conduzir esse povo, e ele viu que ele precisava ditar algumas leis para que houvesse uma mínima harmonia, respeito entre as pessoas, né, que ninguém saísse saqueando o outro, tirando a vida do outro. Então ele escreve leis civis, e ele recebe
essa lei divina no Monte Sinai. Então, tem dois aspectos aí importantes: a lei divina, que é eterna e imutável, e tem as leis disciplinares, que elas são descritas tanto em Gênesis, em Êxodo, em Levítico, bem mais intensamente em Levítico, que o próprio termo significa leis, né? Os sacerdotes levitas eram os que escreviam as leis, né? O livro de Números, é onde está descrito o recenseamento dos hebreus, mas também tem as histórias de povos, de pessoas, de personagens, e o Deuteronômio, que é a segunda lei. Inclusive, no Deuteronômio, a título de curiosidade, é onde tem aquela lei que é erroneamente interpretada, que Moisés teria proibido a comunicação com os espíritos, né? E aí, se a gente, né, ler com mais calma, a gente vai ver o porquê que ele tinha escrito essa questão de não evocar os espíritos, que as pessoas estavam fazendo mau uso de suas faculdades e evocando para perguntar onde é que tinham tesouros escondidos, se ia casar com fulano, com Beltrano, quando é que ia morrer. Então ele percebeu que as pessoas estavam tratando com muita leviandade, com muita irresponsabilidade essa faculdade maravilhosa de intercâmbio, né? E prova disso é que em Números, tem uma passagem de Números que uma pessoa vê dois irmãos. Eles chamavam, quando a pessoa estava entrando em contato com os espíritos e recebendo instruções, nesse período do Antigo Testamento eles falavam que as pessoas estavam profetizando, né? Até hoje algumas filosofias, algumas religiões usam esse termo. Então, uma pessoa vê dois irmãos numa tenda tendo comunicação com os espíritos. E ele corre para falar com Moisés. Moisés já tinha escrito essa lei proibindo as evocações, né? E ele corre para Moisés e fala assim: ó, fulano e Beltrano, não me lembro, que não me recordo aqui agora o nome desses dois irmãos, fulano e Beltrano estão lá violando a lei, estão profetizando. E Moisés, conhecendo a índole daqueles dois jovens, vira-se para esse companheiro e diz assim: Oxalá quisera que todas as pessoas profetizassem como esses dois irmãos. Né? Ou seja, quisera Deus, né? Oxalá quisera Deus que todas as pessoas profetizassem como eles, que eram pessoas justas, pessoas boas. Com certeza estavam colhendo ali instruções para poder repassar para quem convivia com eles. Pode seguir, por gentileza? Tá aqui só um resumo, né? Assim, a gente colocou os 10 mandamentos, a título, é só para a gente saber quais são os 10 mandamentos. Primeiro, eu sou o Senhor vosso Deus. Ele é bem extenso, esse primeiro mandamento, tá? Inclusive, onde nós pegamos, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca uma nota de página dizendo, né, que ele pegou um trecho, mas quando a gente consulta lá no Antigo Testamento, é bem extenso. O segundo, não pronunciareis em vão o nome do Senhor, vosso Deus. Lembrai de santificar o dia de sábado, que gerou aquela questão dos judeus não querer fazer nada no dia de sábado por causa desse mandamento. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, não mateis, não cometais adultério, não roubeis, não presteis testemunho falso, não desejeis a mulher do vosso próximo, não cobiceis a casa do próximo, nem a seu servo, nem a sua serva, nem o boi. Então, essas leis que Moisés recebeu no Monte Sinai, elas são para toda a eternidade. São leis divinas, que isso está válido até hoje. Se nós seguíssemos essa lei, nós não teríamos crucificado Jesus, né? Pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pela nossa irresponsabilidade, quando veio o nosso governador espiritual, espírito puro, que já pisou aqui na Terra, nós não entendemos a sua mensagem, né? Pode seguir. E por que a primeira revelação chegou através do povo hebreu? Vários motivos, mas um bem significativo é a ideia do Deus único. Todos os povos daquela região, a Europa ainda estava
se desenvolvendo, né? O povo hebreu nessa região da Palestina, um povo que já tinha contato com outras leis. O primeiro código moral da humanidade que se tem notícia nasceu no Egito, o Código de Hammurabi, ou Hammurabi. Então, o primeiro código falando sobre conduta, sobre relacionamentos entre pessoas, sociedades, trazendo ali uma estruturação. Então, era um povo que já tinha conhecimento desse código, mas tinha o cultivo da ideia do Deus único, que ia facilitar muito para Jesus quando ele viesse. E também tem um outro aspecto, que era um povo que mais precisava também, pelo seu orgulho, o orgulho de raça, né? Mas essa ideia do Deus único é bem marcante, porque facilitaria para Jesus, ele não precisaria desconstruir, né, se ele tivesse que vir no seio de um povo. Né? Porque se a gente for pensar em relação à Grécia, em termos intelectuais, a Grécia estava avançadíssima, mas eram seres, né, irmãos e irmãs politeístas. Então, essa ideia do Deus único foi um fator preponderante para que a primeira revelação chegasse pelo povo hebreu. Tá? Pode seguir? Então, nós vamos para a segunda revelação, que é Jesus. O mestre aí conversando com a samaritana no poço de Jacó. Pode seguir, Alessandro, por gentileza. O Evangelho é a mensagem do nosso guia e modelo Jesus a toda a humanidade. Esse trecho a gente tirou, a gente sabe disso, né? Mas é o Emmanuel que fala isso no livro Consolador. E na questão 625, nós sabemos que ele é o nosso guia e modelo. Né? E se o Evangelho é a mensagem do nosso guia e modelo, nós devemos o quê? Dar mais atenção a essa mensagem. Porque se ele é o nosso guia e nosso modelo, a mensagem que consta nesse Evangelho só pode ser algo que vai nos levar a Deus. Pode seguir? A vinda do Cristo, com a vinda do Cristo, a humanidade atinge a maioridade espiritual para receber a mensagem luminosa da verdade e do amor. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa importância dessa questão, dessa mensagem do Cristo, a questão do amor, que nós ainda temos dificuldade para entender. É porque Jesus ensinou coisas demais. Nós não vamos ter tempo aqui para ficar com Jesus aqui mais tempo na segunda revelação, porque a gente tem que chegar lá na terceira revelação, que é o Espiritismo. Né? Mas quando tivermos a oportunidade de assistirmos, ou estudarmos, ou de participarmos juntos de um estudo sobre Jesus, nós vamos entender esse trabalho de Jesus. Né? A importância do estudo do Evangelho, do culto do Evangelho no lar, porque as mensagens de Jesus são mensagens de vida para todos nós. Né? Pode seguir. Jesus também trouxe-nos uma informação muito importante quando ele veio nos ensinar a amar. No capítulo 5 de Mateus, onde consta o Sermão do Monte, é conhecido como o Sermão das Bem-aventuranças, está no capítulo 5 de Mateus, após ele pronunciar as bem-aventuranças, ele faz essa observação. Eu não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim os destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um iota e um único ponto. Muito significativo, porque muitas pessoas poderiam pensar que ele veio trazer uma nova lei, que ele viria contradizer Moisés, e ele diz: não penseis que eu vim destruir a lei. Porque a lei que Moisés recebeu no Monte Sinai, os 10 mandamentos, é a lei divina. Se é lei divina, é lei eterna. Se é lei eterna, é lei imperecível. É uma lei que vai permanecer com a humanidade para todo sempre. Jesus veio dar cumprimento a essa lei. Agora, os aspectos da lei
mosaica, a lei disciplinar, ele muda em muitos aspectos e muda radicalmente, né? Quando aquela passagem, eis que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Mudou completamente a essência dessa lei disciplinar de Moisés, né? De uma outra lei de Moisés que aplicava o apedrejamento às pessoas que eram apanhadas em adultério. E o que Jesus faz lá na hora que apresenta a mulher? Atiram a mulher aos pés dele, dizendo que ela havia sido pega em adultério. Ele diz: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Querendo não, mostrando para todos nós que todos nós temos limitações, temos pecados, temos mazelas e que não temos o direito de apedrejar quem quer que seja, né? Ali, uma extensão maravilhosa do seu amor, mostrando o perdão que todos nós devemos uns para com os outros, que nós temos dificuldade ainda para entender, né? Pode seguir? Então, aqui nós colocamos 3 pontos que nós deixamos marcados lá nos 10 mandamentos do Decálogo, né? O amar a Deus, né? Quando Moisés diz, eu sou o Senhor vosso Deus. Aí Jesus, quando perguntam para ele qual era o maior mandamento da lei, ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele coloca o próximo, o nosso próximo e nós. Porque, como no finalzinho aqui, ó, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como é uma trindade. Amar a Deus e amar ao próximo como nós nos amamos, né? No não matarás, que a gente também deixou destacado lá em azul, aquele que estiver sem pecados atire a primeira pedra. Então Jesus veio reforçar tudo aquilo que Moisés tinha trago de divino, ele destaca e reforça, e o que era lei disciplinar, ele altera. Né? Então, aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra, ele derrogou aí uma série de leis que estavam no Antigo Testamento, que estão, né, registradas. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Aqui nós estamos fazendo referência ao honrar vosso pai e vossa mãe, que tem um capítulo todo especial no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, e que Jesus amplia o sentido de família aqui, né? Isso aqui é muito significativo porque como nós dissemos, o povo hebreu é um povo muito orgulhoso, nós também somos, né? Em relação à sua raça. Então, quando Jesus diz isso aqui, é para eles já começarem a trabalhar essa questão de enxergar toda a humanidade como irmãos, né? Então, o honrai vosso pai e vossa mãe é que Jesus amplia, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos entender que esse honrar vosso pai e vossa mãe, ele suplanta o amar ao próximo como a si mesmo. Tá? Nós temos que estudar lá para a gente ver nas entrelinhas e instruções dos Espíritos o honrar vosso pai e vossa mãe. Pode seguir? Então, Jesus veio nos ensinar o caminho para a verdadeira vida. Então, quando ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, lá em João 14, onde ele diz também que não temássemos, né? Que não turbássemos os nossos corações, que se nós cremos em Deus, que creiamos também nele, né? Porque na casa do Pai há muitas moradas. E se assim não fosse, ele teria dito a todos nós: vou preparar-vos lugar. Né? Então, o caminho, ele ensina em vários momentos. É a humildade, né? Que precisaríamos de um estudo aqui sobre a humildade. A primeira bem-aventurança está implícita aqui, ou explícito, né? A humildade. Durante seu nascimento, a humildade, né, de uma criatura como ele, né? Sua grandeza divina, aceitar, escolher vir numa simples manjedoura, né? Nascer num estábulo e ter como berço, primeiro, uma manjedoura. Tem toda uma simbologia ali maravilhosa.
No Sermão do Monte também, como a gente já falou, a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os humildes. E durante a última ceia ele tem aquele ato de lavar os pés aos discípulos, mostrando também que todos nós deveríamos fazer uns aos outros este gesto, né? Nos curvarmos diante daqueles que precisam do nosso auxílio para ajudar-nos, né? Pode seguir. A verdade, e conhecereis a verdade vos libertará. Tem muitas outras passagens, tá, gente, que falam sobre a humildade. Nós pegamos essa aí do caminho, para simbolizar aí, para fazer a conexão do caminho, a humildade como sendo o caminho para a gente evoluir mesmo, né? A verdade, que é conhecer o próprio Cristo, né? Eu sou o caminho e a verdade é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, diz o Cristo. Então, ele é a verdade, né? Para a gente entender o nosso Pai Criador, para a gente entender as leis divinas, para a gente entender o próximo, para a gente entender a nós mesmos, né? Então, conhecendo o Cristo, que é a verdade, o Cristo nos libertará. Essa verdade que é o Cristo. Pode seguir? E vida, ele diz para todos nós: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É muito significativo essa passagem, significativa, em função de que muitas vezes a gente imagina que para sermos cristãos a gente precisa sofrer. E Jesus, em muitas passagens, ele diz, né, que ele quer misericórdia, não sacrifício. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, tem uma mensagem muito bonita falando que o período dos sacrifícios foi lá quando os primeiros cristãos entravam nos circos, onde eram lançados aos leões, às feras, cantando hinos de hosanas. Hoje, o sacrifício que Jesus quer de nós é que nós sacrifiquemos o nosso egoísmo e o nosso orgulho para a gente viver em paz e viver bem com o nosso semelhante. Então, não precisa daquele sacrifício de vida, de sofrimento, não. Se a gente sofre, aí nós já refletimos sobre isso com alguns companheiros, assistindo outros estudos, participando, né, de estudos em grupo, que o sofrimento é decorrente da imperfeição do espírito. E que nós, por nossas escolhas atuais ou anteriores a essa encarnação, nós criamos, né, um vínculo com as criaturas com as quais a gente conviveu, se o convívio foi saudável, se as escolhas foram felizes, se foram escolhas pautadas na justiça, na verdade, no amor, a gente vai estar colhendo coisas boas, a gente vai estar colhendo o resultado dessa semeadura. Se estamos passando hoje por uma colheita, às vezes amarga, uma colheita, às vezes difícil, sofrida, mas com o conhecimento que nós estamos tendo hoje, nós já entendemos que foi uma semeadura que não foi feita de acordo, não foi feita a contento como Cristo gostaria, e a nossa consciência também, porque a lei divina está na nossa consciência. Então nós sabemos quando a semeadura não é uma semeadura feliz. Então hoje, com esse entendimento, isso traz para a gente um conforto muito grande, graças a Deus. Pode seguir? Jesus falou sobre esses princípios que a doutrina espírita, nós vamos falar lá na terceira revelação. São princípios básicos da doutrina: Deus, Espírito, imortalidade da alma, evolução. Cada ponto desse aqui tem passagem do Evangelho, não só uma, várias passagens onde Jesus fala sobre Deus, sobre o Espírito, com Nicodemos lá, o Espírito sopra onde quer, imortalidade da alma, transfiguração no Tabor, evolução, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, livre-arbítrio, causa e efeito, a cada um será dado segundo suas obras, reencarnação, quando ele fala sobre João Batista ser a reencarnação de Elias. Mediunidade, ele não falou a palavra mediunidade porque foi uma palavra cunhada por Allan Kardec, mas ao tempo todo em que ele conversava com os espíritos, ao fenômeno mediúnico, quando ele multiplicava pães, quando ele curava, a mediunidade curativa, né? Pluralidade dos mundos habitados, quando logo após a última ceia, naquela conversa onde ele vai falar, quando ele vai anunciar o Consolador prometido, ele fala, né, na casa do Pai há muitas moradas.
planos espirituais e mundos físicos, né, os globos que circulam no universo infinito. Pode seguir? Qual é a maior lição de Jesus? Isso aqui é uma pergunta para todos nós nos fazermos e cada um aí vai sentir no seu coração que lição Jesus trouxe para a gente que mais nos tocou, que mais nos marcou e com a qual nós identificamos mais, né? E o Alessandro vai colocar uma música para a gente refletir sobre esse Espírito maravilhoso que é Jesus em nossas vidas. Pessoal, alguém quer fazer algum comentário? Até aqui está tranquilo? Perguntas? Alguma colocação? Tranquilo aí? Alessandro, então pode passar aí para a terceira Pode revelação. seguir. Uhum. Pode passar, por gentileza. Bom, antes de propriamente a gente entrar na terceira revelação, só lembrando aqui que Jesus fez o anúncio desse Consolador em João, capítulo 14, de 15 a 18, e o versículo 26. Então, nessa conversa pós-última ceia, né, ele vai deixar essa esperança nos corações de todos os discípulos, preparando-os, né, que ele enviaria o Consolador prometido, que iria ensinar todas as coisas e nos lembrar de tudo que ele havia dito, que naquele momento a gente não estava compreendendo. Pode seguir? Então, esse é o anúncio do Consolador prometido, que está lá em João, capítulo 14, versículos 15 a 18 e 26. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Pode seguir? Então, nós chegamos aí na terceira revelação do Espiritismo, que não foi num passe de mágica, né? Nós sabemos aí que foram 18 séculos, 19 séculos, né? 19 séculos e que teve todo um processamento de coisas que aconteceram ao longo da história, porque Jesus não disse quanto tempo que ele iria, quando seria que ele iria enviar o Consolador. Ele disse: se guardais os meus mandamentos, me amareis, e eu rogarei ao Pai para que ele vos envie outro Consolador, o Espírito da Verdade. Só que a gente precisava estar em condições de receber esse Consolador. Então, quando a gente estuda, pode passar, Alessandro, por favor. Quando a gente estuda, eu coloquei dois momentos aqui da história da humanidade, o Renascimento e o Iluminismo, mas tiveram as perseguições, os primeiros anos após a vinda de Jesus, como enviaram o Consolador num momento de turbulência, de perseguição. Não tem como. Ele foi aguardando cada momento. Depois tiveram as cruzadas, né? Foram guerras chamadas Guerras Santas, para impedir que outras filosofias religiosas, filosofias espiritualistas se espalhassem na chamada Terra Santa. Então, guerras entre filosofias religiosas diferentes, né? O islamismo, o, o maometismo e o cristianismo que havia sido abraçado
pelo Império Romano, é que foram os idealizadores dessa cruzada, das cruzadas. Depois tiveram a, a Inquisição, e a humanidade foi recebendo, ao longo desses períodos, grandes espíritos para ajudar que nós saíssemos desse contexto de lutas, né, de guerras sem sentido, e em nome de Deus, né? Só que nós não ouvíamos esses emissários. Nós tínhamos muita dificuldade, como temos até hoje, mas nesse período a gente reprimia, a gente não aceitava a forma como eles vinham trazer a revivescência do ensino de Jesus, né? Então, ao longo da história, a gente sabe de quantas pessoas que tentando nos ensinar ou nos relembrar a mensagem do Cristo, foram assassinadas, enforcadas, decapitadas, para que aquela mensagem fosse calada, né? E aí, aproximando esse período final da Inquisição, reencarnam na Terra falanges de espíritos ligados às artes. Esses espíritos vão ajudar a humanidade a sublimar energias para o campo da cultura e da arte. E depois, no século XVII e XVIII, que tem a Revolução Francesa também, né? Começa a industrialização, né? Começam as invenções, né? A imprensa, né? O navio a vapor, uma série de situações que vão trazer luzes, mas essas luzes aqui, principalmente, os grandes espíritos ligados à filosofia, ligados ao humanismo, né? Como Quesnay, Rousseau, Lavoisier, Montesquieu, principalmente esses nomes a gente vê assim pela entonação, né, do nome, a gente liga muito com a França, que foi um berço, né, e não é à toa que o espiritismo vem no seio da França, porque esses espíritos reencarnaram na Europa de modo geral, na Itália também, Marquês de Beccaria, né, um grande humanista. Então esses espíritos vieram tirar da superstição, tirar o pensamento do ser humano das trevas. E aí a humanidade já ficou mais em condição de receber esse ensino que os espíritos iriam trazer para a gente. Então, aqui a gente falou rapidamente, mas é uma série de coisas. Tem um estudo sobre antecedentes do espiritismo que faz toda essa narrativa desde a vinda do Cristo para a chegada do espiritismo, né? E a gente trabalha com mais detalhes. Pode seguir? E aí, no século XIX, no final do século XIX, nós vamos ter a manifestação dos espíritos através dos fenômenos, né, materiais, as mesas girantes, que envolviam médiums, né? Nós conhecemos lá os primeiros fenômenos nos Estados Unidos, que é conhecido como o berço, né, da doutrina espírita, Hydesville, né, com as irmãs Fox, mas só que ele vai ter maior relevância na Europa, notadamente na França, com a chamada de atenção a Allan Kardec, que era um professor, cientista, pesquisador, estudioso, Hippolyte Léon Denis Rivail, que assina as obras com o pseudônimo de Allan Kardec, dando autoria da doutrina espírita aos espíritos. Então, quando Kardec lança o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, na verdade, ele está dando autoria da obra aos espíritos, o Livro dos Espíritos. É fantástico, né? Então, nós vamos ver aí, mais à frente, nós vamos ver o tríplice aspecto da revelação espírita. Pode seguir? Então, Kardec usa um pseudônimo, né? Ou melhor, o professor Hippolyte, ou Hippolyte Léon Denisard. Ele vai usar um pseudônimo de Allan Kardec, que o espírito protetor dele, Zéfiro, havia informado a ele que ele tinha sido um sacerdote druida nas Gálias. As Gálias é onde é a França. Então, antes de a França se chamar França, aquela região era chamada de Gália. Ele havia sido um sacerdote druida nessa região, de nome Allan Kardec. E aí ele assina como Allan Kardec o livro que é dos Espíritos.
Pode seguir. Aí o tríplice aspecto da revelação espírita está lá no livro A Gênese, no item 13. O que caracteriza a revelação espírita é o ser divina, a sua origem e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Então tem três aspectos interessantes. A origem da revelação é divina. A iniciativa foi dos espíritos. O espírito da verdade, que Jesus rogou ao Pai e pediu que enviasse para a humanidade. E a elaboração da doutrina, por isso que Allan Kardec é o codificador, porque ele elaborou todas aquelas mensagens que ele recebeu nas reuniões da Sociedade Espírita de Paris e em reuniões privadas, como o caso da família Baudin, né, na casa da senhora Plaine Mason, nessas reuniões privativas, né, no recolhimento de pessoas sérias, famílias idôneas, famílias que tinham condutas, né, morais bem consideráveis, ele percebeu essas pessoas aí uma seriedade grande com o que estava sendo trazido pelos espíritos, e ele começou a trabalhar com essas médiuns. E teve todo esse trabalho, toda essa elaboração de codificar a doutrina espírita. E lançou em 18 de abril de 1857 o primeiro livro do Pentateuco kardeciano, o Livro dos Espíritos. Pode seguir. A tarefa do missionário Allan Kardec era difícil e complexa. Competia-lhe reorganizar o edifício desmoronado da crença, reconduzindo a civilização às suas profundas bases religiosas. Isso é Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Quando a gente estuda sobre a vida de Allan Kardec, ou assistimos até o filme, né, que é muito bem feito, a gente tem uma noção do que Allan Kardec passou. Não teve facilidades, né, porque a gente vê aquela pessoa bem vestida, né, nas fotos que a gente vê, nos desenhos, participando ali da aristocracia francesa, mas ele não teve facilidades, não tinha facilidades nem materiais, nem facilidades de relacionamento com as pessoas que não queriam lidar com essa nova ciência que estava surgindo, que é como Kardec chama o espiritismo, como ele cunha, né, dá o conceito de espiritismo, né, doutrina filosófica e científica que trata da natureza e origem dos espíritos e suas relações com o mundo corpóreo, né, para não confundir com religião, porque o termo religião nesse período era um termo que estava muito desgastado ao longo desse período que a gente citou, de perseguições, de lutas, as invasões bárbaras, a Inquisição, as perseguições, até que chegasse toda aquela falange de espíritos que reencarnou principalmente, mas reencarnou no mundo inteiro, mas principalmente na Europa, os filósofos que foram dar a sua contribuição no campo do humanismo, né? A gente conhece o tratado, o Contrato Social de Rousseau, né, que vem, né, valorizar o ser humano, o indivíduo. A gente conhece o Marquês de Beccaria dando um trabalho com as leis, né, tentando aí que se ajustasse na sociedade a igualdade, que eliminasse a pena de morte da sociedade, 100 anos antes da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. Né, o livro dos Delitos e das Penas, do Beccaria, que é um italiano nascido em Milão, a publicação dele é 1764, ou seja, 100 anos antes de Allan Kardec publicar o Evangelho segundo o Espiritismo, e ele já fala de aperfeiçoar os métodos de educação, né? Que senão a gente teria muita dificuldade em construir prisões para confinar as pessoas que violassem as leis, né? Então, Kardec teve um trabalho muito grande para reorganizar esse edifício que estava desmoronado. Ninguém queria saber de religião, porque as religiões só sabiam perseguir pessoas, matar, torturar, ninguém aceitava os médiuns. Então, na Idade Média, que eram queimados como bruxos, porque diziam estar falando com espíritos, ouvindo espíritos, então ninguém queria saber disso. Por isso que o espiritismo veio no momento oportuno, quando
essa falange de espíritos que reencarnou, né, de 1500 a 1900, a 1800, eles vieram para poder desbancar a Inquisição, trazer a libertação do pensamento humano dessas crendices, dessas superstições e também o estabelecimento de direitos humanos. Então, quando Kardec começa a ter o contato com as manifestações, já tinha um campo todo propício para ele poder receber isso sem ser queimado, né? Mas só que ele não ficou isento das perseguições, das discriminações, das críticas, né, dos sarcasmos. E aí, nas biografias de Kardec, a gente vê todo esse trabalho que ele teve, essa luta homérica que ele teve para poder trazer, né, a codificação para a gente. Pode seguir? Então, nós sabemos que o Espiritismo tem um tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião, ou moral, né, como alguns falam, né, mas é uma doutrina moral, uma doutrina de pesquisa, de estudo com consequências morais. Que consequência moral que é essa? Religar o homem a Deus. Então, é uma religião, né? Não no seu sentido intrínseco, como outras religiões, no sentido formal, mas, como consequência, religa o homem a Deus, porque nos leva a essa busca pela essência que nós aprendemos estudando o Evangelho de Jesus, né? Pode seguir? Uma questão que a gente acha também relevante colocar aqui nesses slides da terceira revelação é a questão, o aspecto da fé raciocinada, que Allan Kardec fala o tempo inteiro, que é importante que a gente creia em Deus, mas que a gente saiba por que estamos crendo, né? Então, no item 350 do Livro dos Médiuns, Kardec faz uma consideração muito interessante, dizendo que nós poderíamos acreditar na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, nas manifestações, mas se nós não usarmos o conhecimento que esses espíritos estão trazendo, se nós não refletirmos sobre a importância que é a imortalidade, as leis morais, se nós não trabalharmos todo esse arcabouço de conhecimentos que o Espiritismo está trazendo, que na verdade nada mais nada menos é que a revivescência da moral trazida pelo Cristo, se nós não aplicarmos isso em nossas vidas, de nada adiantaria acreditar em reencarnação, em imortalidade da alma, em comunicabilidade com os espíritos. A finalidade de Jesus ter enviado o Consolador é para que nós nos transformemos e construamos uma nova era, né, onde vai reinar a paz, a alegria, o trabalho, a fraternidade. Então, esse é o objetivo, né? E por isso que Kardec, no frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Então, por isso que a gente tem esses estudos, que a gente troca ideias, que a gente reflete sobre a importância de conhecer toda essa história das revelações, o porquê disso tudo. Para que saber que teve 3 revelações? É para a gente saber que muita gente trabalhou, lutou, sofreu, morreu para que nós tivéssemos o que a gente tem hoje. Todos esses recursos, todas essas condições de poder pegar uma obra espírita, de poder participar de uma reunião na casa espírita, de poder fazer um trabalho social e termos paz. Além da gente ter o nosso trabalho de todo dia, de ganha-pão, né, de colocarmos em nossas casas o alimento, a veste, né, os recursos materiais, mas a gente ter a paz interior de que a gente também está dando uma contribuição com o Cristo em sua seara para que o mundo seja melhor. Pode seguir? Então, como a gente colocou lá na segunda revelação, que Jesus falou sobre todos os princípios básicos, quando nós vamos lá no Evangelho de Jesus, nós achamos, são princípios da doutrina espírita, né, onde são os pilares, né, que Kardec, como codificador, bem colocou, da doutrina espírita, né, por isso a sua solidez, porque está baseado na lei divina, né?
Deus, Espírito, imortalidade, evolução, livre-arbítrio, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados. Tudo isso para que a gente saiba de onde nós viemos, né, do nosso Pai Criador, quem nós somos e aquilo que nos cabe fazer aqui na Terra. Pode seguir? Então, o Espiritismo, como Consolador prometido, ele preenche os requisitos para que seja o Consolador prometido. Ele consola, né? Que vem a ser consolar? Aliviar o sofrimento e a aflição através do fortalecimento da fé. E nos esclarece, ilumina as nossas consciências ao apelo que faz a nossa razão. Está lá na conclusão do livro dos Espíritos. A força do Espiritismo não está nas manifestações espíritas ou nas manifestações dos Espíritos, mas sim no apelo que faz a razão de cada um de nós, para que nós entendamos a lógica do Evangelho de Jesus. A sua mensagem, que a gente entenda a essência dessa mensagem, que a oração não é só uma postura religiosa, não é um gesto que a gente faz, mas é uma força. Orar é a gente entrar em contato com uma força superior e buscarmos energia dessa fonte limitada. E exemplo disso, Kardec, no próprio livro A Gênese, que a gente está se baseando nesse estudo, no capítulo 14 da Gênese, onde ele trata das curas de Jesus, naquela cura da mulher que sofria de hemorragia, Kardec, no seu estudo, ele diz, né, que aquela confiança que podemos traduzir por fé, que a mulher, aquela mulher que sofria de hemorragia, tinha de que se ela tocasse apenas nas vestes de Jesus ela seria curada, aquela fé é que atraiu a virtude de Jesus na direção daquela mulher e a curou. Então, a cura. E isso a gente assistiu um filme recentemente, um filme coreano, muito interessante, e tem uma cena no filme que um médico está conversando com uma menina que não queria ser operada. E ele ouve ela discutindo com a médica que queria operá-la, uma médica muito bondosa, só que essa médica não tinha muita psicologia com o paciente, ela não adulava os pacientes, né? E esse outro médico, ele vê a discussão das duas. Quando a médica sai, ele vê a paciente sozinha, ele diz para ela assim: o mais importante, quando num processo de doença, é a vontade do paciente para se curar, para superar aquela enfermidade. O médico apenas ajuda a pessoa a enfrentar a sua doença. Quem se cura da doença é o paciente. E isso nós aprendemos com a doutrina espírita. E estava num filme, num diálogo de um filme. Né? Pode passar, Alessandro, que eu já estou até avançando muito aqui no tempo, aqui, já são 3:09. Para as nossas reflexões, né, juntos, nossos antepassados nunca tiveram tantas explicações ou explicações tão claras a respeito da vida após a morte como nós, que estamos nessa atual encarnação, em contato com a doutrina espírita, temos. Né? Quem somos, de onde nós viemos, para onde vamos, qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Tem um escritor que ele diz, né, que Jesus venceu a morte e o espiritismo matou a morte, porque a morte, nós já sabemos que ela não existe. O espírito é imortal. E Jesus venceu a morte porque ele mostrou para os discípulos que ele continuava vivendo. Né? Aparece para os discípulos, aparece para os 500 da Galileia, mas com o espiritismo nós entendemos que a morte já não mais existe. Né? Então, nós vamos entender todo um processamento de matricularmos numa escola, deixarmos essa escola, tornarmos a nos matricular na escola, deixarmos a escola novamente, até a gente ter aprendido tudo que a gente tinha que aprender nessa escola chamada Terra, para a gente ir para uma outra escola, aprendermos coisas que a Terra, enquanto escola, já não tem como nos oferecer. Então, nós já entendemos esse processamento hoje. Né? E isso é consolador demais. Né? Pode seguir? O objetivo principal do Espiritismo é a reforma moral da humanidade.
através da renovação interior. Como é que a gente consegue essa renovação? Estudo edificante e prática da caridade, que vai resultar no progresso individual e social, né? Importante a prática da caridade, porque nós lembramos daquela passagem no Evangelho segundo o Espiritismo: Espíritas, amai-vos. E se a gente entender que a caridade é um dos aspectos, né, do amor do Cristo, né, que o Cristo nos ensinou, isso para a questão social, o crescimento, porque a gente pode ficar só estudando. Se eu só ficar estudando, se eu ficar lendo esses livros no meu cantinho, não está bom, não. Eu posso até crescer em termos intelectuais, desenvolver um raciocínio. Eu vou estar trabalhando o meu progresso, sim. Mas isso só não é suficiente. É importante que eu estenda isso para a sociedade em que eu vivo. Então, por isso que na casa espírita, além dos estudos, existem as reuniões de tratamento, evangelização infantil, assistência social, costura, campanha do quilo, reuniões mediúnicas, que também é uma reunião de assistência a desencarnados. Tem todo um trabalho, a gente está citando algumas aqui, mas existem muitos outros trabalhos, porque isso vai mostrar que a gente está aprendendo de fato com as leituras, com as reuniões de estudo, com as reuniões que a gente faz do culto, do Evangelho no Lar. A prática vai mostrar se a gente está aprendendo as lições direitinho. Né? Pode passar? É isso. Muita paz para todos. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, que a gente possa continuar juntos, aprendendo, estudando, confraternizando, trabalhando pela casa espírita, né, pela mensagem do Cristo, e que possamos continuar agradecendo sempre a Deus a oportunidade dessa encarnação aqui na Terra, essa escola abençoada. Que Jesus abençoe a todos nós. Obrigado pela oportunidade.